Caros alunos, esse é o primeiro vídeo de uma tentativa, tá, de pequenos takes de introdução para facilitar a leitura dos textos de Sociologia da Comunicação, da UFPE, das turmas de 2018.1 de Rádio, TV, Internet, de Publicidade e Propaganda, né? Esse primeiro vídeo é sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, um texto canônico, ou seja, um texto clássico, né, das teorias da comunicação, da sociologia da comunicação, do alemão Walter Benjamin, né? A principal questão para o Walter Benjamin, né, era a mudança do estatuto do que vem a ser reconhecido como obra de arte, né, a partir da reprodutibilidade técnica, ou seja, de reproduções, né, como fotografia, de consumos massivos e produções em larga escala, como o cinema, e como isso muda a ideia de obra de arte a partir da comparação, né, com as obras pictóricas, com os quadros, por exemplo, em relação à fotografia, ou em relação ao cinema, se a gente fizer uma comparação direta com o teatro, tá? Então, é importante pensar que, para ele, uma das questões fundamentais é a mudança do valor de culto para o valor de exposição. Porque se a gente pensar no museu, por exemplo, né, e nos quadros expostos no museu, nós vamos perceber que o museu é quase uma catedral da arte. É ele que sanciona aquilo que vem a ser arte e ele trabalha muito com a ideia de original, apesar de isso ter mudado nos últimos tempos, né? Então, o que acontece? Para se pensar o cinema e para se pensar, inclusive, as suas possibilidades artísticas, nós não vamos mais pensar numa obra original no museu, né? Nós vamos pensar numa obra que tem um custo de produção muito alto, que é produzido por um coletivo de pessoas, não só por um diretor, mas por um diretor de fotografia, por atrizes, atores, né? Por diretoras e diretores de arte e por aí afora, tá? Então, para o Walter Benjamin, isso assinalaria uma mudança do estatuto do consumo da obra de arte e da própria ideia do que vem a ser obra de arte, mostrando, inclusive, que não existe uma definição essencialista, ou seja, definitiva do que é obra de arte, que ela muda de acordo com a materialidade, né, daquilo que vem como inovação dentro dos próprios processos de produção, né, de circulação, de consumo, né, e de recirculação, se a gente pensar na função da internet hoje em dia, das redes sociais, né? Então, o que acontece? Tem toda uma questão da transformação nos processos de recepção. Se nós pensarmos, por exemplo, num quadro no museu, né, ele, a princípio, pressupõe uma espécie de recolhimento da receptora ou do receptor, ou seja, aquela recepção contemplativa. Agora, se a gente pensar no cinema, principalmente nas multissalas, né, nos filmes, a gente vai ver que antes de contemplação, nós podemos pensar numa participação coletiva em larga escala, massiva, principalmente se a gente pensar nos blockbusters, né, nos cinemas feitos para rodar o mundo inteiro de uma vez só. Mas isso não é só característica desses filmes. Os próprios filmes ditos de arte, dos pequenos circuitos, também pressupõem esse valor de exposição, tá? E isso tem uma ligação direta com outras transformações. Que outras transformações seriam essa? Por exemplo, se nós imaginarmos a necessidade que nós temos dos transportes públicos para circular numa grande cidade, né? Até para nos deslocarmos para salas de exibição. Então, a cidade ganha um outro estatuto também. É bom lembrar, né, que o Walter Benjamin, nessa época, ele estava radicado, ele morava em Paris, então ele estava passando, ou vivenciando, melhor dizendo, todo um processo de transformação, né, da ideia de uma metrópole que não é só as salas de exibição, o valor de exposição, mas também é essa transformação na própria dimensão. Então,
ele atenta para o fato, inclusive, de que nós só temos ideia da dimensão, né, de uma metrópole, né, ou de uma megalópole, no caso contemporâneo, né, a partir de reproduções técnicas proporcionadas, por exemplo, pelo cinema. Porque, por exemplo, o plano geral seria o plano de compreensão, aquele plano amplo do cinema, aqueles planos que abrem os filmes de faroeste, por exemplo, né, que não são da ordem da dimensão humana, do close-up, seriam os planos ideais para a compreensão da cidade, né, tal como nós a vivemos. Né? Nesse sentido, é até muito interessante que, apesar de trabalhar com a psicanálise e mostrar que a psicanálise seria uma espécie de conhecimento desse novo indivíduo, nessas novas condições de vivência, né? O cinema não se confunde com ela, mas é parte de um processo múltiplo. Por quê? A psicanálise é do indivíduo, é da busca de uma história pessoal, enquanto o cinema é dessa ideia da massa. É importante, tá, salientar e lembrar que para o Walter Benjamin, massa não é sinônimo de algo negativo, de perda de valores, né, ou de retorno a instintos, né, que estariam se sobrepondo à nossa individualidade. Na verdade, essas seriam duas características, a busca dessa individualidade burguesa, né, colocada pela psicanálise, cada história, né, de cada um de nós, né, como de alguma ordem particular, dentro de um teatro mais amplo, que estaria ligado também a esse consumo em massa, né? É bom lembrar, inclusive, que ele coloca como da ordem de algo positivo, de algo transformador, tá? Até de uma certa emancipação das classes populares, né? Do proletariado, né? Da classe operária, a própria recepção do cinema. Então ele vai dizer claramente: a recepção através da distração constitui sintoma das transformações profundas nas estruturas perceptivas na modernidade. O que isso significa? Que ele não vê mais a distração, ou seja, o entretenimento, como a gente coloca hoje, como algo negativo. Na verdade, ele nos exige, tá? O Walter Benjamin, repensar, né, a arte a partir da própria ideia de que ela pode proporcionar entretenimento e não mais só um recolhimento reflexivo, né, sem aquela participação corporal ativa, que é a ideia clássica, né, aquela ideia do silêncio, da percepção recolhida que acontece, né, no museu. Por último, tá? Nessa tentativa de facilitar um pouco a leitura, ou seja, de usar o meu papel de professor como um mediador, eu queria dizer que é importante perceber que o texto está localizado dentro de uma lógica de um mundo bastante cindido, né, entre o mundo comunista, uma visão de esquerda, né, e versus o fascismo. Né? Então, imaginemos a década de 30 na Europa, Paris como aquele centro libertário, mas que está sendo um ponto de observação privilegiado de todas as tensões entre aquilo que acontecia, por exemplo, na Alemanha, terra natal do Walter Benjamin, né? Então ele é um exilado, é um judeu exilado, né, da sua terra natal, né? Que via com grande preocupação, né, esse processo. Ele, inclusive, vai acabar cometendo suicídio, né, ao tentar fugir da França durante o início da ocupação alemã da França, né? Mas ele contrapõe dois regimes, né? Ele vai dizer que o fascismo, né, ele usa como uma das suas estratégias fundamentais no campo da comunicação a estetização da política, inclusive com a valorização da guerra, né, como ele mostra através do movimento italiano chamado futurismo na arte, né, uma valorização dessa movimentação, uma valorização do aço, uma valorização das máquinas de guerra como da ordem de um espetáculo das massas para si mesmo, ou seja, os aspectos negativos desse processo. Mas ele diz, né, que, pensado assim, como
movimento libertário naquela época, o comunismo vai responder com a politização da arte. Ou seja, a arte seria um lugar privilegiado, né? E esse cinema, né? A própria fotografia, quando se emancipa da pintura, né? Para descobrir, né? Como um meio com expressões próprias, né? Como algo de tomada da consciência. E por último, eu acho importante a gente perceber, tá? Como a ideia de massa que é forjada aí, na verdade, não é algo que existia fora da cabeça dos intelectuais, né? Na verdade, é um conceito para tentar dar conta desses fenômenos, por exemplo, ligado ao grande aglomerado de pessoas diferentes, de diferentes classes sociais, que vão viver, né? Em um mesmo espaço geográfico, as metrópoles, não necessariamente nos mesmos lugares, mas dividindo esse espaço, né, mapeado como metrópole, porque a gente sabe que os bairros, né, também obedecem a clivagens sociais, né, os lugares de entretenimento também obedecem a clivagens sociais, né, mas ao mesmo tempo ele vê, né, esse processo, inclusive com a inclusão do proletariado como um consumidor, né, de arte, como alguém que transita, né, nesses novos modos de entretenimentos, que também podem ser reconhecidos como artísticos, né, como algo potencial, inclusive de transformação das relações sociais que vão ditar esse início, né, do século XX e suas transformações, né? Então, acho que para abertura de leitura, o essencial em termos da obra de reprodutibilidade, da obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, seriam esses pontos, né? Para os meus alunos e minhas alunas, né, que estarão na sala de aula em breve comigo, né, a gente pode discutir esses pontos de maneira mais aprofundada, né, complementando o que está sendo colocado nesse vídeo.